estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Daremos início agora aos destaques desta manhã pelo jornal Folha de São Paulo. Temos aqui o primeiro assunto sobre as eleições deste ano. Lula enfrenta cenário de primeiro turno mais apertado desde as eleições de 2002. Há 6 meses do pleito, o petista apresentava uma vantagem maior sobre o principal opositor em todas as disputas que venceu. Inclusive, temos aqui o resultado da pesquisa Datafolha: 48% rejeitam Lula, 46% Flávio, 17% Zema e 16% Caiado. Presidente e filho de Bolsonaro são líderes em intenção de voto, mas também em ojeriza do eleitor. Aqui fala também que na direita, mineiro e goiano enfrentam baixa resistência, mas são pouco conhecidos. Agora, no carrossel de imagens desta manhã de segunda-feira, temos aqui a primeira foto na Editora Internacional. Tanque israelense realiza manobra militar em território do Líbano, próximo à fronteira entre os dois países. Temos também aqui a segunda imagem, que fala sobre as eleições no Peru. Uma mulher indígena vota durante a eleição presidencial em Coata, lá no Peru. Centros de votação fecham com atraso e polícia investiga o órgão eleitoral. Também temos aqui uma fotografia falando aí sobre o Campeonato Brasileiro, com 2 jogadores a menos. Corinthians empata em 0-0 no clássico com Palmeiras na Neoquímica Arena. E o Alvinegro continua próximo da zona de rebaixamento. Ainda na Editora Internacional, a Folha de São Paulo nos traz aqui uma análise. Hungria encerra a era de Orbán após 16 anos entre o desafio da mudança e a possibilidade de revanche. Inclusive, o Peter Major diz em discurso de vitória que o país será forte aliado da União Europeia e da OTAN. Ainda nos assuntos internacionais, aqui na Folha de São Paulo, Trump afirma que vai bloquear Estreito de Hormuz a partir das 11 horas da manhã de hoje, desta segunda-feira, dia 13. Inclusive, na economia, temos uma outra notícia, que o petróleo volta a ficar acima de $100 depois de fracasso em negociações entre Estados Unidos e Irã. A cotação do barril tipo Brent avança 8% nas primeiras negociações referentes à segunda. Voltando a falar sobre o caso Master aqui no nosso país, patrimônio declarado de João Carlos Mansur, da REAG, dobrou em um ano e chegou a 1,49 bilhão de reais. A defesa diz que não vai se manifestar e na CPI ele afirmou que a empresa não era de fachada. Na política, Ronaldo Caiado deixa cargo de governador em Goiás com ao menos 10 parentes em gestão. Falando sobre o crime organizado, alianças de facções criminosas já atingem 17 estados. TCP se expande com o apoio do PCC. Especialistas afirmam que parcerias refletem a atuação em escala nacional e transnacional. A entrevista de hoje é com o pastor Theo Hayashi. Ele afirma o seguinte: Igreja evangélica no Brasil é um adolescente que não controla a força. Para o líder da Zion Church, maiores inimigos do segmento são os seus próprios escândalos. Falando sobre o Rio de Janeiro, agora um outro assunto. Rio volta a ter uma semana de moda após mais de 10 anos para atrair fashionistas e turistas. Temos também aqui no Folha Estudantes de hoje, pedidos de isenção da taxa do Enem 2026 começa hoje, nesta segunda-feira. Solicitações podem ser feitas até 24 de abril pela página do participante no site do INEP. Falando sobre a economia, iniciamos aqui com a primeira matéria, falando sobre a guerra da Ucrânia. A guerra transformou o homem de 33 anos na pessoa mais rica da República Tcheca.
que nos fala que o faturamento da fabricante de armamentos, CSG, aumenta 12 vezes de 2021 a 2025. E sobre o imposto de renda, erros na pré-preenchida do imposto de renda 2026 levam contribuintes à malha fina e saiba também como corrigir. Temos também outro destaque para a economia, que o governo federal vai travar alta de gastos com pessoal e novos benefícios tributários em 2027. Na editoria de política, empresas ligadas a candidato do PL no Rio realizaram compras milionárias nos últimos 3 anos. Douglas Ruas diz que a firma passou a atuar no mercado imobiliário e na aquisição de ativos. Também temos outro assunto no programa Frente a Frente sobre as eleições. No caso, a entrevistada foi a Gleisi Hoffmann. A conversa com a ex-ministra e pré-candidata ao Senado no Paraná vai ao ar hoje, às 19 horas. Na sessão Pare para Ler de hoje, o assunto em destaque é sobre a missão Artemis II, que nos informa que a missão da NASA à Lua provoca reflexão sobre a nossa existência. Esse texto em destaque nesta segunda-feira expõe a influência da contemplação das estrelas sobre a vida humana e retrata como a poluição luminosa faz com que não observemos o céu como antes. Nos assuntos internacionais aqui da Folha de São Paulo, Donald Trump ataca Leão XIV. Ele afirma que não quer um papa que critica o presidente dos Estados Unidos. Em uma longa publicação, republicano diz que o primeiro pontífice americano só chegou ao cargo graças a ele. E Leão vem criticando guerras e aqueles que as iniciam. As relações entre Vaticano e Washington passam agora por uma tensão. Inclusive, aqui informa que na publicação, Donald Trump diz que Leão é frouxo com a criminalidade, terrível para a política externa. Temos também mais outros assuntos internacionais, agora falando sobre a América Latina. Crise em Cuba expõe fissuras no regime e aumenta risco de revolta, de acordo com os especialistas. Apagões e escassez impulsionam protestos inéditos com ataques a sedes oficiais. Falando sobre a questão da violência nos Estados Unidos, homem ataca 3 pessoas com facão em estação de metrô em Nova York e é morto por policial. Polícia descarta terrorismo e classifica episódio de aleatório e o homem ignorou as ordens. Agora no caderno cotidiano, temos aqui um destaque sobre a Enel. Apagão pode virar custo extra na conta de luz, mesmo com a saída da Enel em São Paulo. A ANEEL prevê redes mais resilientes, mas a bola fica dividida acerca do manejo de árvores. Outro assunto, agora falando sobre educação, a Unesp abre inscrições para vestibular do meio de ano de 2026. Esse cadastro deve ser feito até 5 de maio pelo site da Vunesp e a taxa para concorrer é de R$ 210. Temos aqui um texto da jornalista Mônica Bergamo, falando aí sobre política. Deputado do PT propõe lei que aumenta a pena para policial que matar sem risco à vida. Essa iniciativa surge após casos recentes de violência policial ganharem repercussão. Falando sobre saúde, temos aqui um destaque que SUS busca padronizar manejo e melhorar a identificação de casos de doença rara na Amazônia. Micose, chamada de doença de Jorge Lobo, é pouco reconhecida e enfrenta uma subnotificação. Na editoria de ciência, Artemis II fez mais de 7.000 fotos e deve fomentar estudos. As percepções dos astronautas sobre as cores e o relevo do satélite são únicas, é o que afirmam os especialistas. Agora, na capa do jornal Estado de São Paulo, temos aqui essa fotografia. A 60 quilômetros de São Paulo, uma transposição contra a crise hídrica. A Sabesp busca água em Biritiba Mirim para contornar a crise hídrica.
transferência do rio Itapanhaú injeta 1.680 litros por segundo no sistema Alto Tietê. Aqui também vai nos informar que desde o mês de agosto, moradores da região metropolitana enfrentam a redução de pressão nas tubulações durante o período da noite. Já a manchete do dia, ícone da ultradireita global, Orbán é derrotado na Hungria. Partido do opositor Magyar obtém ampla maioria no parlamento, inclusive temos aqui a fala de Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria. Ele afirma que os resultados são dolorosos para nós, mas inequívocos. Aqui explica também que, além de exportar o seu modelo de democracia liberal, Orbán, que tem 62 anos de idade, se tornou um incômodo para líderes da União Europeia, que passaram a considerá-lo uma ameaça crescente. E ele se notabilizou por bloquear consistentemente a ajuda europeia à Ucrânia e atenuar as sanções contra a Rússia de Vladimir Putin. Temos mais um assunto, agora falando na editoria de Economia e Negócios sobre sistema financeiro. Gestor de fundos é citado como cérebro de fraudes do Master. Dono da Cefé, Benjamin Botelho, é apontado em investigações da PF como arquiteto da complexa cadeia de investimentos fraudulentos do Banco de Vocaro. Inclusive, o jornal traz aqui um destaque que 20 bilhões de reais é o patrimônio administrado hoje pela Cefé em 102 fundos de investimentos. Outro assunto, agora sobre a política. Para fortalecer a Haddad em São Paulo, o partido do PT busca aliança com o PSDB. Os petistas tentam abrir diálogo com o ex-prefeito de Santo André, Paulo Serra, pré-candidato tucano ao governo. Outros assuntos em destaque, falando sobre o conflito no Oriente Médio. Após fracasso em negociações com o Irã, Trump anuncia bloqueio de Hormuz. Presidente dos Estados Unidos comunica ação militar na passagem marítima e Exército prevê fechar portos do país a partir desta segunda. Sobre as eleições no Peru, filha de Fujimori deve disputar segundo turno, é o que indica a boca de urna. Sobre o Campeonato Brasileiro, muitas faltas e nenhum gol no duelo Corinthians versus Palmeiras. Para o mercado financeiro, bancos brasileiros iniciam ofensiva no mercado dos Estados Unidos. E por último, temos aqui um destaque na editoria de cultura do Estadão, um estudo para elucidar o jovem Machado. Machado, filho do inverno, apura o triunfo do autor negro e pobre na cena intelectual de uma sociedade escravocrata. No caso aqui é uma biografia. Agora, temos aqui um destaque, a manchete do dia na capa do jornal Globo, desta manhã de segunda-feira. Orbán é derrotado nas urnas e deixa o poder após 16 anos. Referência da extrema-direita global, líder reconhece vitória da oposição. Aqui nos informa que a oposição impôs ontem uma derrota avassaladora ao partido do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, que deixará o poder após 16 anos de um governo que minou instituições, foi abertamente anti-europeu e serviu de inspiração para a extrema-direita global. Com o comparecimento recorde de 77,8% dos eleitores às urnas, o partido oposicionista de direita, TISA, deverá conquistar 138 das 199 cadeiras do parlamento. E o novo premier será Peter Magyar, um advogado de 45 anos que é ex-aliado de Orbán, pró-Europa e contra alinhamento automático a Moscou. Abre aspas. Os resultados são dolorosos, mas inequívocos. Serviremos a nação húngara na oposição, admitiu Viktor Orbán. A vitória de Magyar foi amplamente comemorada por líderes europeus. Aqui temos uma imagem, inclusive, do momento lá em Budapeste.
Após o comparecimento recorde de 77,8% dos eleitores, húngaros comemoram, em frente ao parlamento, a mudança de governo após 16 anos de Viktor Orbán. Outros assuntos internacionais aqui na capa do jornal Globo. Estados Unidos anunciam bloqueio de Hormuz e Irã espera invasão. Após o fracasso de negociação no Paquistão, o presidente Donald Trump ordenou que a Marinha Americana impeça a circulação de navios na região e afirmou que o país vai acabar com o pouco que resta do Irã, que mobiliza suas forças navais. Falando agora para a política aqui no nosso país, empate acirra a disputa de Lula e Flávio pelo centro. Apesar de o presidente e o senador aparecerem com a mesma intenção de voto no segundo turno, Datafolha mostrou que 27% dos eleitores se dizem distantes do bolsonarismo e do petismo. E Lula deve fugir de pautas da esquerda e tentar um discurso para a segurança, que o PL vê como um trunfo. Sobre o Rio de Janeiro, empresas do Rio vivem onda de atestados falsos. Diante das denúncias de explosão de casos desde 2024, a Polícia Civil investiga serviços digitais que vendem a trabalhadores documentos de dispensa a partir de R$ 39,90. Grande varejista do estado montou uma central antifraude e apenas este ano tem 1,5 mil atestados suspeitos. Agora no caderno de esporte, temos aqui a primeira sobre a Marcha da Vitória. A equipe feminina e Caio Bonfim ganharam medalhas de bronze no Mundial de Marcha Atlética, disputado lá em Brasília. Os pódios são inéditos para o Brasil, que vem se destacando cada vez mais nessa modalidade esportiva. Temos também aí a Baía da Austrália, na estreia do Sail GP na Baía de Guanabara. Barco australiano velejou soberano e venceu a etapa da F1 da vela. E sobre o futebol, Flavense flui e é vice-líder. Com 2 golaços, Pedro comandou a vitória do rubro-negro por 2-1 sobre o tricolor. Com os 3 pontos, o Flamengo ultrapassou o Fluminense na tabela e assumiu a vice-liderança do brasileiro. Temos outros assuntos também em destaque. Usuários denunciam dificuldade para migrar de plano de saúde. Portabilidade de carências, feita em plataforma da ANS, é um direito para contratos a partir de 1999. Mas os beneficiários reclamam de demora, falta de retorno e pedido repetido de documentos. E as queixas, inclusive, chegaram a 4,5 mil em 2025. Ainda falando sobre saúde, temos aqui uma entrevista com a presidente do Instituto A Evangelina Araújo. Ela afirma que falta responsabilidade a órgãos ambientais sobre poluição. Ela afirma também que é uma loucura o país esperar 24 anos para ter qualidade do ar com o padrão da OMS. E a poluição é grande risco para doenças crônicas e mata. Sobre a educação, que é um outro destaque também na capa aqui do Jornal Globo de hoje, cursos de medicina de hospitais proliferam e faculdades criticam. 9 hospitais privados de ponta têm graduações abertas ou habilitadas pelo MEC e outros 2 seguem o mesmo caminho. Faculdades tradicionais reclamam que são submetidas a critérios mais restritivos de abertura pelo governo. Agora na capa do jornal Correio Brasiliense desta segunda, dia 13 de abril, iniciamos aqui com o assunto para o capítulo final de uma chacina. Um dos crimes mais chocantes do país, a chacina da família Silva, terá o desfecho a partir de hoje. Em Planaltina, os 5 acusados pelas mortes de 10 pessoas enfrentarão agora o tribunal do júri. Homicídios com crueldade, sequestro, extorsão e fraudes processuais são crimes imputados ao bando, que teve como chefe Gideon Batista de Menezes, este homem que está em destaque aqui na imagem. As penas somadas podem chegar a 340 anos de prisão.
Delegado que comandou a equipe de agentes e peritos que elucidou o caso há 3 anos, Ricardo Viana, é uma das 21 testemunhas que serão ouvidas pelo tribunal. Inclusive, ele afirmou que acreditamos no nosso trabalho e agora é a sociedade que vai julgá-los. Então, temos aqui os 5 suspeitos, ou melhor, os 5 acusados aí da morte: Gideon Batista de Menezes, Carlomán dos Santos Nogueira, Carlos Henrique Alves da Silva, Fabrício Silva Canedo e Horácio Carlos Ferreira Barbosa. Mudando de assunto, falando aqui sobre a manchete do dia, que está na editoria internacional do Correio: Irã e Estados Unidos elevam ameaças após negociação fracassar. Em meio a uma tentativa de cessar-fogo costurada pelo Paquistão, a guerra no Oriente Médio entra na 7ª semana sem sinais de arrefecimento. Enquanto Donald Trump ameaça o bloqueio total do Estreito de Hormuz a partir de hoje, o Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica do Irã alerta que qualquer movimento em falso no canal marítimo, por onde passam 20% do petróleo do planeta, prenderá seus inimigos em redemoinhos mortais. Alguns especialistas ouvidos pelo Correio Brasiliense avaliam que, caso a ameaça estadunidense se concretize, a escalada do conflito chegará a um nível ainda mais perigoso, com impactos que podem ser devastadores para a economia mundial. Inclusive, sobre a Hungria, temos aí uma notícia que Orbán perde em votação histórica no país. O primeiro-ministro ícone da extrema-direita admite derrota para o líder da oposição, Peter Magyar, em eleição com recorde de comparecimento. Também temos na área de esporte sobre a Marcha de Campeões, que aconteceu ontem em Brasília e foi considerado aí um grande momento do esporte. O Mundial de Marcha Atlética levou milhares de pessoas à esplanada para ver atletas internacionais, e entre eles estava o brasiliense Carlos Bonfim. Temos também aqui sobre futebol, um Fla-Flu para Pedro. Atacante marca 2 gols na vitória sobre o tricolor no Maracanã e leva o rubro-negro à vice-liderança do Brasileirão. Em outro clássico regional do domingo, o Palmeiras empatou com o Corinthians por 0-0, mas segue na liderança da tabela. Temos também aqui outro assunto em destaque, uma entrevista que aconteceu com a comunicadora Mônica Nóbrega, de 68 anos. Ela revelou, já no 14º episódio do Pode Envelhecer, como perdeu 45 quilos e diversificou os seus projetos. Na política, a favor de Messias. Nas redes sociais, o ministro Gilmar Mendes saiu em defesa do atual advogado-geral da União para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal. Temos também aqui outro assunto em destaque na área de tecnologia sobre um equipamento robótico. A Universidade Suíça cria um explorador semi-autônomo capaz de ampliar o alcance das missões especiais. Agora, na editoria de cidades aqui do Correio, uma onça preta é flagrada no Lago Sul. Em vídeo, o animal com a aparência de felino caminha próximo à Ermida Dom Bosco. Esse caso é o segundo registrado na cidade em menos de uma semana. E o Correio Brasiliense também debate os 66 anos de Brasília. Agora, no Valor Econômico de hoje, iniciamos aqui com uma manchete sobre negócios. Credores buscam gestoras especializadas em reestruturação para recuperar as empresas. Longo período de juro alto vem corroendo geração de caixa e exige planos mais incisivos nas companhias. Temos também aqui outros assuntos internacionais no Valor Econômico em destaque. Após fracasso de negociação, Trump afirma que vai bloquear Hormuz. O presidente Donald Trump afirmou ontem que os Estados Unidos bloquearão o Estreito de Hormuz após o fracasso das negociações de paz com o Irã, o que deve agravar a escassez global de petróleo e combustível. E essa ação visa bloquear as exportações de petróleo do Irã.
O fracasso das negociações deixou o cessar-fogo firmado na semana passada em suspenso. E com isso, os preços do petróleo voltaram a subir já ontem à noite, com os futuros apontando o barril do Brent novamente acima de $100. E Trump não especificou onde os Estados Unidos aplicariam esse bloqueio. E para evitar deixar os navios americanos vulneráveis aos mísseis iranianos, os Estados Unidos podem impor um bloqueio no Mar Arábico e em outras águas, fora do alcance da maior parte do armamento de Teherã. Inclusive aqui nos informa, na verdade já de um outro assunto, que Orbán admite derrota na eleição da Hungria em revés para Putin. O líder nacionalista veterano na Hungria, Viktor Orbán, admitiu a derrota ontem, no domingo, após uma vitória eleitoral esmagadora do partido de oposição TISA. Essa derrota representa um revés para os aliados de Orbán na Rússia e na Casa Branca do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O reconhecimento da derrota veio quando os resultados de 46% dos votos apurados mostraram o partido TISA, de centro-direita e pró-União Europeia, liderado por Peter Magyar, conquistando 135 assentos, ou uma crucial maioria de 2/3 no parlamento de 199 membros, à frente do partido Fidesz de Orbán. Ele afirmou também o seguinte: os resultados eleitorais ainda não são finais, mas a situação é compreensível e clara, disse Orbán na sede de campanha do Fidesz. O resultado da eleição é doloroso para nós, mas claro. Agora, no Brasil, falando sobre política, Mendonça quer evitar que Master repita Lava Jato. Com o avanço das tratativas entre defesas e investigadores para as delações premiadas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro e do Fabiano Zettel, seu cunhado, as partes têm recebido sinalizações de que o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, dará preferência a um eventual acordo que preveja a devolução de recursos à vista ou no curtíssimo prazo, ainda que em um menor volume, do que um montante vultuoso com previsão de pagamento em um calendário dilatado. E, segundo o Valor Apurou, advogados de Vorcaro terão informado a intenção de o ex-banqueiro devolver 40 bilhões de reais em até 10 anos. E até o momento, somente Fabiano Zettel e Vorcaro teriam procurado negociar as delações. Temos também aqui mais outros destaques. Ministros atuam para conter pautas bomba. Com vácuo na articulação política, isso até a semana passada, a equipe econômica intensificou a articulação com o Congresso para barrar as chamadas pautas bomba com impacto bilionário. Os ministros da Fazenda, Dário Duriga, e do Planejamento, Bruno Moretti, passaram a atuar diretamente para conter o avanço dessas propostas que contam com amplo apoio pelo apelo social em ano de eleição. O foco foi em duas frentes: a PEC, que assegura o repasse mínimo de 1% da RCL da União ao Sistema Único de Assistência Social, com impacto estimado em 36 bilhões de reais. E o projeto que autoriza o uso de até 30 bilhões de reais do Fundo Social do Pré-Sal para refinanciar dívidas do agronegócio. Inclusive, o deputado José Guimarães foi anunciado como ministro da Articulação Política no último sábado. Ainda falando sobre economia, a primeira mulher a comandar a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, a Débora Freire, diz que as medidas adotadas para atenuar os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre os preços dos combustíveis vão contribuir para uma inflação mais comportada e para a continuidade da queda desses juros. Inclusive, no Judiciário, temos aqui mais informações que a delação de Vorcaro pode prever uma devolução de 40 bilhões de reais em 10 anos. A defesa de investigados tem recebido sinais de que o relator do processo no Supremo, André Mendonça,
não quer que se repita o que aconteceu na Lava Jato. E a Polícia Federal e o Ministério Público avaliam um combo de delações premiadas. Temos também aqui um destaque para o colunista Bruno Caraza, que ele escreve o seguinte texto ao Valor Econômico: política econômica baseada no voto. Medidas contra a inadimplência abrem temporada de estímulos governamentais em um ano eleitoral. Inclusive, o endividamento das famílias entra no radar das campanhas presidenciais. Temos também aqui outros assuntos sobre as eleições deste ano. 3 estados podem ter governadores com mandatos tampão. Rio, Amazonas e Roraima podem ter que eleger gestores para governar até janeiro de 2027. Dando continuidade ao Valor Econômico desta segunda-feira, temos aqui uma matéria na editoria de política. De acordo com a pesquisa Datafolha, Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no segundo turno. Temos outro assunto também. Estado tem dívida imprescritível com vítimas de violência, é o que afirma o ministro Edson Fachin. E ainda sobre as eleições, Flávio e Zema postam vídeos juntos e brincam sobre uma possível aliança. E PSB busca acordos para alinhamento nacional com o PT. Temos outros assuntos também que substituto de Gleisi Hoffmann, Guimarães comemora a derrota de Viktor Orbán na Hungria. PT e aliados acionam TSE contra TikTok por vídeos de IA que simulam agressões a mulheres. A Federação Brasil da Esperança pede a identificação de perfil anônimo e proibição de conteúdos que promovem violência política e religiosa. Temos aqui mais destaques que uma pesquisa mostra que 59% defendem prisão domiciliar de Bolsonaro e 37% querem volta ao regime anterior. Ex-presidente foi diagnosticado com broncopneumonia bacteriana nos 2 pulmões, causada por aspiração devido às suas crises de soluço. Temos mais uma outra notícia que o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, defende a indicação de Jorge Messias à corte. De acordo com o decano, críticas vazias e apressadas têm sido lançadas ao advogado-geral da União. Temos também aqui mais destaques. Oliveira e Costa vence a eleição interna e lidera a lista do Ministério Público de São Paulo, que será entregue a Tarcísio. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo recebeu 1.305 votos ante 456 do Procurador de Justiça Criminal Marco Antônio Ferreira Lima, que é o único adversário na disputa. E o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, aceita o convite de Lula para ser ministro de Relações Institucionais. Temos aqui a informação que Guimarães substituirá Gleisi Hoffmann, que deixou a pasta em 3 de abril para disputar uma das cadeiras do Senado. Temos também aqui outro destaque sobre o resultado da pesquisa Datafolha. Lula tem 48% de rejeição e Flávio 46%. O nome de Lula, conforme a pesquisa, é conhecido por 99% dos entrevistados e o de Flávio Bolsonaro por 93%. Outro destaque, Dino e Moraes acompanha Gilmar para derrubar lei de Santa Catarina que proíbe cotas no ensino superior. Caso está sendo julgado no plenário virtual, está previsto para encerrar no dia 17 de abril. Outro destaque, Temer diz que MDB pode liberar diretórios estaduais para apoio a candidatos na disputa presidencial. Segundo o ex-presidente, a tendência é a de que o partido não tenha candidato próprio para o Palácio do Planalto nas eleições de outubro. Temos outra notícia que Teca Vendramini é sondada, mas recusa serviço de Haddad na chapa ao governo de São Paulo. A pecuarista era uma aposta do partido para buscar proximidade com o interior
Paulista. E o ministro Edson Fachin afirma que vai colocar ordem sobre penduricalhos, mas com respeito à magistratura. Aqui informa também que Fachin confirma Ricardo Couto como governador interino do Rio e minimiza atritos no Supremo Tribunal Federal. Que explica que Couto é presidente do Tribunal de Justiça Fluminense e está no comando estadual desde março devido ao vácuo na linha sucessória do Rio de Janeiro. E aqui também temos um destaque da fala de Michel Temer. Ele afirma que é preciso separar o que é advocacia do que é lobby no caso Master. O ex-presidente da República defendeu as investigações e as divulgações do caso pela imprensa. Outro destaque é que nos informa que relator da CPI do crime organizado apresentará parecer final amanhã, terça-feira, que é o último dia dos trabalhos. Alessandro Vieira diz que prazo de atuação do colegiado foi insuficiente para um diagnóstico aprofundado sobre as facções criminosas, mas não irá contestar a decisão de Davi Alcolumbre de não prorrogar o colegiado. Temos mais outros destaques também na política. Exército prende militares condenados por trama golpista após ordem de Alexandre de Moraes. O Supremo oficializou em novembro do ano passado o fim do processo e o início do cumprimento da pena dos condenados da trama golpista. Temos aqui outro destaque. Presidente do PT defende Moraes. Critica prisões para delação e diz que o judiciário precisa de reformas. Também na política temos outras informações que Kassab descarta acordo com Haddad em São Paulo e diz apoiar a reeleição de Tarcísio. E também sobre o caso Master, que nos informa que documentos mostram repasses do Master a escritórios da esposa de Moraes e de ex-secretário de Bolsonaro. Dados declarados à Receita indicam também o pagamento de 65 milhões de reais a políticos diversos. E outras notícias, saída antecipada de Carmen Lúcia da presidência do TSE surpreende os colegas. E a ministra ficaria no comando da Corte Eleitoral até junho, mas deixará o cargo ainda nesse mês. Outro destaque, Messias agradece ao Alcolumbre após Senado marcar a sabatina. Advogado-geral da União aguarda aval dos senadores à sua indicação para vaga no Supremo Tribunal Federal. E Dino pode usar os 90 dias para liberar voto em julgamento sobre as eleições no Rio de Janeiro. O ministro prometeu celeridade, mas avalia se valer do prazo máximo a quem tem direito ao pedir vista. E por último, o governo se opõe a parecer de projeto sobre trabalho por aplicativo. A decisão foi tomada na quinta, durante reunião realizada no Palácio do Planalto, da qual participaram 7 ministros. E esses foram os principais assuntos em destaque nas capas de alguns jornais aqui do nosso país. Lembrando que daqui a pouco, às 10 horas, estarei de volta apresentando o segundo bloco de notícias da manhã da TV da Transparência. Até daqui a pouco. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior e milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa. Tem esse hospital aí na nossa cidade. Foi uma sensação de alívio, algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital. Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública. O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui. E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível, com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos. E 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência. Informação pública a serviço da sociedade. Estados podem ter governadores com mandatos Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias
e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Estamos iniciando o nosso segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. Vamos dar início aos destaques desta manhã pelo site, na verdade, do jornal O Globo. Iniciamos aqui com o assunto sobre as eleições, que empate em pesquisa acirra ataques entre Lula e Flávio Bolsonaro por eleitor fora da polarização. A avaliação de pré-campanhas ocorre em cenário em que concorrentes à presidência têm um desafio da rejeição elevada. Temos um outro destaque para a colunista Malu Gaspar, ela escreve hoje em sua coluna o seguinte texto: Banco Central se recusa a informar porque autorizou Vorcaro a montar um máster na gestão de Campos Neto. Documentos que explicariam como o dono do Master conseguiu reverter um veto em autorização em 8 meses são mantidos em sigilo. Temos também aqui um outro texto da colunista sobre o caso Master. Proposta de delação de Vorcaro terá ressarcimento a fundos de pensão. Outros assuntos, agora falando sobre o Rio de Janeiro. Venda de atestados médicos virtuais falsos no Rio de Janeiro dispara e polícia investiga. Na economia, preço do petróleo dispara após fracasso de negociações de paz e ameaças de bloqueio feitas por Donald Trump. Temos outro assunto para a saúde, porque é tão difícil migrar de plano de saúde. Queixas superam 4.500 e a ANS vai cobrar explicações. Agora, no carrossel de imagens desta segunda-feira, temos aqui um primeiro assunto. Vou derrubar todo o sistema. O que a ex-modelo brasileira pretende falar sobre Trump e Melania no escândalo Jeffrey Epstein. A Amanda fez uma série de publicações em que afirma que vai tomar medidas legais contra a primeira-dama americana, Melania Trump, e o seu marido pedófilo. Aqui nos conta que a ex-modelo brasileira Amanda, de 41 anos, que era casada com Paulo Zampoli, amigo do presidente norte-americano Donald Trump, fez uma série de publicações no X, nas quais ameaça derrubar todo o sistema e expor tudo o que sabe sobre o republicano, a quem chamou de pedófilo, e a primeira-dama Melania Trump. Mesmo que seja a última coisa que eu faça na minha vida, é o que prometeu a Amanda. Essas mensagens foram postadas em resposta a um vídeo de Melania, publicado na última quinta, dia 9, em que ela negava ter relação com o criminoso sexual Jeffrey Epstein. Desde então, a conta da primeira-dama foi arquivada e as publicações da ex-modelo também foram apagadas. E nessas publicações, a ex-modelo disse que esteve ao redor do casal por 20 anos e que vai tomar medidas legais contra Melania e o seu marido pedófilo. Temos também aqui outros destaques neste carrossel de imagens. Quem é o delegado da Polícia Federal detido após furtar iguaria de luxo e que isentou Flávio Bolsonaro de acusações? Na área de saúde, pesquisadores identificam novos efeitos colaterais de medicamentos como o Ozempic. Na área de cultura, México reage contra a transferência do acervo de Frida Kahlo. Temos também aqui o próximo assunto, na área de saúde. Tomar a quantidade ideal de café pode ajudar a saúde mental a longo prazo. Outro assunto internacional, Papa Leão XIV reage e diz que não tem medo de Trump. Ele afirmou que vai seguir firme contra a guerra. Há um caminho melhor. Essa declaração foi feita a jornalistas durante o voo. O presidente teceu críticas ao pontífice em uma longa publicação em sua rede social. Durante o voo de Roma para a África nesta segunda-feira, o Papa Leão XIV respondeu a um ataque feito durante a madrugada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas redes sociais, afirmando que não teme o governo americano e que busca promover o valor evangélico da paz.
O Papa afirmou o seguinte a jornalistas durante o voo para a Argélia hoje, nesta segunda-feira. Não tenho medo do governo Trump nem de proclamar em voz alta a mensagem do Evangelho, que acredito ser o que eu estou aqui para fazer, o que a igreja está aqui para fazer. Ele também complementa dizendo que não somos políticos, não lidamos com assuntos externos sob a mesma perspectiva que ele pode compreender, mas acredito na mensagem do Evangelho como promotor da paz. Outros assuntos agora da coluna Guga Chakra, o colunista escreve, falando aí no contexto internacional, o impacto do bloqueio de Trump ao bloqueio do Irã a Hormuz, que nos afirma que o colunista vai analisar as mais recentes ameaças do presidente dos Estados Unidos após o fracasso das negociações no Paquistão. Falando sobre saúde, a médica Evangelina Araújo afirma que não tem cabimento o Brasil levar 24 anos para respirar o ar recomendado pela OMS. A diretora da ONG Instituto A e ativista contra a poluição atmosférica conta sobre a briga no Conselho Nacional do Meio Ambiente para tentar elevar os padrões brasileiros de regulação do setor. Temos agora um assunto aqui sobre educação. Maiores hospitais privados do país abrem cursos de medicina com mensalidades de R$13 mil. Além do Sírio-Libanês e Albert Einstein, Reddor e Beneficência Portuguesa tiveram avanços importantes em seus processos de credenciamento. Outro assunto em destaque por Jorge Messias no Supremo Tribunal Federal, o governo negocia cargos em agências para grupo de Alcolumbre e partidos de centro. E aqui explica que a ideia é dividir ao menos 14 vagas em autarquias federais, incluindo CVM e CAD. Sabatina está marcada para o dia 29 de abril. Falando sobre esporte, temos aqui um texto do Carlos Eduardo Mansur. No Fla-Flu, que durou 3 dias, houve um justo vencedor nos 90 minutos que valiam. Também temos aqui uma entrevista que o presidente da agência de Fair Play cita clubes tão frágeis e comenta casos de Botafogo e Vasco. Em negócios, riqueza inimaginável. Conheça aí jornalista que redefiniu o estilo de vida de super ricos. E no Rio de Janeiro, ferro velho do filho de policial militar desaparecido foi incendiado pelo tráfico em comemoração por morte. Temos aqui uma análise no Jornal Globo, na editoria internacional. Derrota de Orbán na Hungria é momento crucial para a União Europeia. E ainda no Rio de Janeiro, granada de luz e som é encontrada no calçadão de Copacabana e a polícia investiga. Já falando sobre política, CPI do crime organizado chega ao fim enfraquecida após o Supremo Tribunal Federal travar decisões do colegiado. Falando sobre clima, alertas de tempestade marcam o início da semana em Rio, São Paulo e Minas. Rio Grande do Sul e Santa Catarina têm ventos de até 60 km por hora e risco de alagamentos. E o colunista Anselmo Góes também escreve em sua coluna o seguinte texto: Defensoria Pública está representando Ronaldinho Gaúcho em caso de dívidas. Temos aqui mais uma vez um destaque que uma ex-modelo brasileira, que era esposa de amigo de Trump, ameaça expor presidente americano. Ela afirma que não tem mais nada a perder. Outros assuntos: a violência contra a mulher cresce e afeta empresas. Afastamentos subiram 313% em 4 anos. Na Editoria Brasil, o delegado da Polícia Federal é detido após tentar furtar vidro de carpaccio de trufa em shopping de Recife. Falando agora na editoria do Rio de Janeiro, ônibus vindo do Paraguai transportando canetas emagrecedoras e anabolizantes é interceptado pela polícia. E sobre uma suspeita de fraude,
Resultado de processo seletivo na área de saúde em Niterói será revisto. Falando sobre violência, o ramal Saracuruna da Supervia tem atraso após tiro atingir a rede aérea. Falando sobre saúde, temos aqui uma matéria falando sobre transtornos. É ansiedade ou toque? 2 especialistas em psicologia explicam a diferença entre essas duas causas. Existem maneiras distintas relacionadas a como os 2 transtornos funcionam. Ainda na saúde, temos um novo destaque para prematuros: que dispositivo que mede maturidade do bebê é incorporado agora ao SUS. Essa tecnologia desenvolvida por brasileiros indica quando o recém-nascido precisa de suporte imediato, evitando complicações. E muitas grávidas não sabem a idade gestacional do bebê. Também na saúde, conheça os 3 segredos para dormir bem à noite, segundo uma neurologista especialista em sono. A especialista destaca a influência do ambiente e ela afirmou na entrevista que a melhor coisa é que o nosso quarto seja um espaço escuro e silencioso, idealmente sem quaisquer telas. Outro assunto é um caso aqui fala de uma vitamina que pode reduzir o acúmulo de proteínas associadas ao Alzheimer. Um estudo mostrou que quanto maior o nível de vitamina D no organismo na meia-idade, menor a quantidade de emaranhados de proteína tal. Temos aqui outros assuntos falando sobre esportes. É uma análise. Campos se sobrepôs à polêmica em clássico que premiou Flávio Pedro e deixou lição ao Flu, diz Zubeldia. Falando ainda sobre futebol, Marcelo Moreno faz 2 gols em seu primeiro jogo após deixar a aposentadoria e detona técnico da seleção boliviana. Sobre o Brasileirão, Botafogo vira jogo, mas cede o empate para o Coritiba no Newton Santos. E também as inscrições para a Corrida Time Brasil abrem nesta segunda e conheça os itens desse kit. Falando sobre negócios e finanças, Laboratório Cristália se prepara para o futuro do negócio sob a polilaminina. Também na economia, Ibéria suspenderá voos para Cuba a partir de junho devido a bloqueio de combustíveis. E a Argentina emite novas regras que dificultam operações de retirada de dólares do país. Na editoria do Valor Invest, guerra derruba bolsas, mas analistas veem janela para comprar Big Techs em abril. E após criticar o Papa Leão XIV, chamando-o de fraco, Trump publica a imagem de si mesmo que retrata como uma figura semelhante a Jesus Cristo, como a gente pode observar aqui na imagem que está em destaque. Essa imagem, que foi claramente gerada por inteligência artificial, retrata o presidente norte-americano como um líder divino, curando pessoas doentes. Outros assuntos, ainda falando sobre essa questão da guerra, Macron afirma que França e Reino Unido propõem conferência sobre missão multinacional pacífica para Hormuz. Iniciativa busca garantir navegação no estreito após fracasso de negociações e aumento da tensão no Oriente Médio. Temos outro assunto também, que China pede a Estados Unidos e Irã evitar reacender guerra após fracasso de negociações. Entenda também por que o bloqueio naval dos Estados Unidos pressionará Pequim. Aqui afirma que o Pequim defende a manutenção do cessar-fogo e a solução diplomática após impasse entre Teherã e Washington. Chanceler da Turquia afirma acreditar na sinceridade dos países. E a oposição venezuelana exige novo órgão eleitoral como garantia para futuras eleições. Plataforma de Unidade Democrática, que reúne 8 partidos de oposição, apresentou roteiro para alcançar transição democrática em manifestação que reuniu cerca de 40 mil ativistas. Outros destaques também aqui no site do Globo desta segunda-feira: um jogador morre após ser baleado na cabeça em um ataque contra ônibus de time em Gana.
A delegação foi surpreendida por criminosos armados em estrada após a partida e atletas fugiram para a região de mata. Temos também outro assunto na editora internacional, que um hotel de luxo em área nobre lá em Miami é implodido em 20 segundos e o vídeo viralizou nas redes sociais, como a gente observa aqui neste vídeo que o jornal disponibilizou na matéria. A demolição do antigo Mandarim Oriental em uma ilha artificial abre espaço para um novo complexo imobiliário. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, iniciamos com o assunto sobre a guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã elevam ameaças após negociação de cessar-fogo fracassar. Inclusive, Irã reagiu a bloqueio dos Estados Unidos e agora ameaça portos nos Golfos Pérsico e Omã. Falando agora no caderno de cidades aqui do Correio Brasiliense, temos o caso da chacina no Distrito Federal. Expectativa de penas acima dos 300 anos. Espera a acusação em caso de chacina. 15 dias para elucidar a chacina de uma família e anos depois, júri decide destino dos réus. Aqui afirma também que os réus chegaram escoltados para julgamento da maior chacina da história do Centro-Oeste. Mudando um pouco de assunto, falando agora sobre reformas, que é um próximo destaque. Aposentadoria compulsória entra em rota de convergência. As associações articulam pressão contra mudanças nas regras disciplinares e o corte de salários. Temos também outro assunto que disputa ao Tribunal de Contas da União, tem sabatina inédita e favorito isolado nesta segunda-feira. Acordo político sustenta a vantagem de Odair Cunha, mas a votação secreta mantém incertezas. Sobre o Vaticano, o Papa diz que não tem intenção de entrar em debate com Donald Trump. Para a previsão do tempo, semana começa com tempo frio e ventania. Mínima foi 16 graus Celsius no Paranoá. Temos inclusive outros destaques para a saúde, sinais que parecem normais, mas indicam que o corpo não está bem. E a Austrália designa a primeira mulher para comandar o exército. Para comportamento, temos aqui um destaque para 24 horas offline, como seu corpo e mente reagem sem o celular. Inclusive, temos aí um alerta para os estudantes. Prazo para pedir isenção para o Enem de 2026 começa hoje, nesta segunda-feira, dia 13 de abril. Em Minas Gerais, temos aqui outra notícia, que homem executado com um tiro na cabeça em Belo Horizonte. Falando sobre outros assuntos, temos aqui sobre Brasília, 66 anos, evento do Correio debate os 66 anos de Brasília. E as ligações da família Bolsonaro com Orbán, que perdeu a eleição na Hungria. Falando sobre o direito do consumidor aqui no Correio Brasiliense, veja os direitos do consumidor em caso de combustível adulterado. Na política, Gilmar acena Messias e reforça confiança na aprovação ao Supremo Tribunal Federal. Já no podcast Pode Envelhecer, do Correio Brasiliense, Guinada aos 60 anos, comunicadora fala sobre longevidade. Em cidades, bombeiros combatem incêndios em casas na Candangolândia e Samambaia. E preso é levado ao hospital após briga com detento na Papuda. E no entorno, o motorista morreu após colidir com caminhonete. Temos também outros assuntos sobre sinistro de trânsito, que um motociclista foi resgatado debaixo de carro após uma colisão no Lago Oeste. Temos outro assunto, que cancelamento do aniversário de Brasília, adia desfile de escolas de samba. E aqui temos um vídeo que uma suposta onça preta é avistada perto da ermida Dom Bosco. E também sobre a Maratona Brasília, conheça Renilson Vitorino, um homem a ser batido. E em Samambaia, temos outras notícias, que 2 homens são presos com drogas avaliadas em R$ 170 mil.
E debate discute suporte psicológico para crianças superdotadas. Empresário é alvo da Polícia Civil do Distrito Federal acusado de falsificação de obras de arte. Da editoria de política, temos aí o resultado da pesquisa Datafolha, que a maioria dos brasileiros apoia a domiciliar de Jair Messias Bolsonaro. Sobre redes sociais, Flávio usa fome no governo Bolsonaro para criticar o Lula. No judiciário, caso Master amplia atenção sobre o Supremo Tribunal Federal. E Gleisi Hoffmann diz que Guimarães fará, no caso na SRI, uma articulação política com amplo respeito no Congresso. Essa afirmação foi feita enquanto a deputada comentava a nomeação do parlamentar para chefiar essa pasta. Temos também aqui outro destaque, que Temer confirma conversa entre Ibanez e Furcaro sobre o Master. O ex-presidente afirma que o ex-governador do Distrito Federal participou de encontro em Brasília com o banqueiro e o ex-presidente do BRB. E antes de darmos continuidade com mais destaques aqui no Correio Brasiliense desta segunda-feira, faremos um breve intervalo e logo estaremos de volta. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste. Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares. Reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência
concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Dando continuidade agora na Editoria Brasil, aqui do Correio Brasiliense. Temos aqui a primeira matéria. Brasileiro trabalha pouco e o que é produtividade, porque ela se tornou central no debate sobre a escala 6x1. Economistas e empresários têm citado a baixa produtividade da economia brasileira como um dos argumentos contrários ao fim da escala 6x1. Entenda em 5 pontos também o que está em jogo neste debate. Outro assunto em destaque é para São Paulo, que um motorista de aplicativo matou um passageiro após uma briga iniciada por um vômito no carro. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital de Urgência de São Bernardo do Campo, mas não resistiu aos ferimentos. Temos também aqui outro assunto para o Brasil, que explica a explosão de violações de medidas protetivas para as mulheres. Casos de desrespeito a medidas protetivas da Lei Maria da Penha disparam, indicando audácia de agressores, mas também maior disposição das vítimas em denunciar. Sobre o transporte aéreo, fumaça em prédio da FAB afeta o tráfego aéreo no país. Interrupções de pousos e decolagens em São Paulo provocaram cancelamentos e longas filas nos aeroportos, prejudicando rotas nacionais e internacionais. Suspeita de incêndio teria sido a causa dessa paralisação. E no Rio de Janeiro, um dos balneários mais famosos do Rio de Janeiro completou 34 anos. A cidade da região dos Lagos reúne história recente, praias conhecidas e também uma expansão acelerada que atrai moradores e visitantes para a região. Na editoria de Economia, reforma tributária insuficiente para as mulheres, diz Febrafit. Sobre a alta dos preços, a guerra impacta a inflação, fica em 4,14%. Na economia, a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário. E ministro da Fazenda se prepara para a primeira viagem ao exterior. Nos assuntos internacionais, temos aqui sobre as eleições no Peru. Diretistas Keiko e Rafael Lopes saem na frente. Sobre a guerra no leste europeu, Ucrânia e Rússia retomam ataques com drones após o fim da trégua. Também sobre a exploração espacial, exclusivo, a Lua é um trampolim, diz ex-astronauta da NASA. E sobre os Estados Unidos, o cofre nos Estados Unidos que guarda toneladas de barras de ouro. Na editoria de Ciência e Saúde,
Pesquisadores criam robôs para acelerar a exploração espacial. E tripulação de Artemis pede unidade na Terra, que é o nosso, como eles afirmam, bote salva vidas. Também na saúde, moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde? Esse hábito de beber água quente pela manhã vem ocupando espaço na internet como parte de uma tendência, mas será que ele realmente pode melhorar a nossa saúde? Então fica aí o questionamento. Ainda em saúde, vírus sincicial respiratório é negligenciado e ameaça a saúde dos idosos. Vírus chamado sincicial respiratório avança entre os adultos e os idosos, supera a gripe em internações e também expõe desafios de prevenções. Falando agora sobre esporte, Campeonato Brasileiro, o Flamengo vence Fluminense por 2-1 e é vice-líder. Sobre a Série D, gosto de projetos sérios, diz Diego Lugano ao assumir o cargo no Capital. Sobre o Mundial de Marcha Atlética em Brasília, Caio Bonfim conquista a medalha de bronze e um italiano levou o ouro. No futebol internacional, campeonato alemão terá a primeira mulher como técnica no futebol europeu. Falando agora sobre educação em carreira, Márcia Barbosa, referência na física e na luta por direitos das mulheres. Reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que viralizou nas redes com explicações divertidas e didáticas sobre ciência, relata os desafios que enfrenta para abrir caminho a mais mulheres pesquisadoras. Outro destaque para a Defesa Nacional, como ingressar na Força Aérea Brasileira. Entre as formas de acesso à Força Aérea Brasileira, que é responsável pelo gerenciamento do sistema de controle de tráfego aéreo no nosso país. Ainda na educação, sobre o ensino técnico, o INEP seleciona professores para avaliar cursos técnicos em todo o país. O Instituto busca docentes da educação profissional e essas inscrições estavam abertas até dia 12 de abril, que no caso foi até ontem, através do portal do INEP. Outro assunto também é sobre trabalho e formação, profissões do futuro, porque os especialistas em ED são tão procurados. Temos agora no site de notícias da Folha de São Paulo, que um assunto, queda de Orbán divide direita e anima esquerda aqui no Brasil. Resultado aponta que o apoio de Trump vence pode gerar um desgaste interno à direita brasileira. Também temos aqui a outra notícia. Damares quer ouvir indicado a CVM em grupo do Senado sobre o Master. Senador aponta forte atuação do ex-diretor em processos que favoreceram o banco no órgão. E Lula enfrenta cenário de primeiro turno mais apertado desde a eleição de 2002. Há 6 meses do pleito, o petista tinha vantagem maior sobre o principal opositor em todas as eleições que venceu. E também empresas ligadas a pré-candidato do PL no Rio fizeram compras milionárias nos últimos 3 anos. Douglas Ruas diz que firma tem sólida atuação em logística e passou a atuar no mercado imobiliário e na aquisição de ativos. Em Goiás, Caiado deixa cargo com ao menos 10 parentes no governo. E, por outro lado, o político diz que todas as contratações estão em total conformidade com a legislação. E ditadura fez dossiê sobre familiocracia dos Caiado no governo de Goiás. Regime militar diz que episódios geravam reflexos desgastantes para a evolução de 31 de março. E presidente da OAB Paraná diz que STF vive crise de confiança em simpósio em Harvard. Luiz Fernando Casagrande Pereira diz que código de ética é insuficiente para a corte. Temos aqui outra matéria que Moraes, Dino, Gilmar e Zanin formam a aliança contra a agenda de Fachin no Supremo Tribunal Federal. Por motivos diferentes, os ministros criticam o presidente da corte e cobram defesa mais enfática de colegas em meio à crise do Master. Temos também aqui outra matéria. O governo Lula faz evento para anunciar empréstimo ao túnel Santos-Guarujá.
A gestão Tarcísio questiona a solenidade na sede do Banco do Brasil por um empréstimo. Também temos aqui outros assuntos. Datafolha, 59% defendem prisão domiciliar de Bolsonaro e 37% querem a volta ao regime anterior. Mesmo entre quem se declara petista, 28% consideram que o ex-presidente deve ficar em casa. E Nunes não envia projetos para a Câmara Municipal e deixa o Legislativo no limbo. Vereadores da base reclamam do marasmo na casa há 6 meses das eleições. E Jucá fez périplo para a TSE destravar processo contra ex-governador de Roraima. O ex-senador conversou com ministros do Supremo e pediu celeridade em julgamento que pode caçar denário. Outras matérias ainda na editoria de política aqui da Folha de São Paulo. Milton Leite ameaça implodir federação com o PP se Ciro presidir em São Paulo. Senador do Piauí deve assumir União Progressista para pacificar disputa entre os dois partidos. Também temos aqui sobre desigualdade de gênero. A primeira corregedora de Justiça de São Paulo afirma que perguntaram como ela faria supermercado e daria sentença. A desembargadora Silvia Rocha conta ter ouvido perguntas machistas ao ingressar no judiciário em 1985. Outros assuntos, ministros do STJ, como aqui nos informa, ministros do STJ devem adotar a abordagem mais rigorosa do CNJ para julgar o caso Marco Buzzi. O Conselho Nacional de Justiça tem valorizado palavras das vítimas e aplicado o protocolo de perspectiva de gênero. Temos também aqui outro assunto. Celso Rocha de Barros escreve na coluna que Haddad foi um bom ministro. Mesmo assim, boa parte da esquerda o chama de neoliberal. Ainda na Folha de São Paulo, temos outras notícias. Oliveira e Costa vence a eleição interna e lidera a lista do Ministério Público de São Paulo, que será entregue a Tarcísio. E cabe ao governador escolher procurador-geral de Justiça para o biênio 2026 a 2028. E a ala do PSD ligada a Lula quer aproximar Kassab do governo. Alexandre Silveira se esforça para que Kassab mantenha um diálogo com Lula e Haddad. E governo aposta em ações na economia para melhorar desempenho de Lula. E direita explora rejeição a petista. Aliados do petista culpam alta nos combustíveis e endividamento das famílias pela rejeição. E deputado Paulo Pimenta será o novo líder do governo na Câmara. Parlamentar petista ocupará a vaga de José Guimarães, que será ministro da Articulação Política. E líder do PSB, sigla que apoia Haddad, elogia Tarcísio em Campinas. Jonas Donizete diz que aprendeu com Lula a ser republicano. Aqui informa também que Ciro Nogueira deve presidir Federação União PP lá em São Paulo. E o Lula escolhe líder do governo na Câmara como ministro da Articulação Política. O deputado federal José Guimarães assumirá o cargo deixado vago com a saída da ex-ministra Gleisi Hoffmann. E ainda sobre o resultado da pesquisa Datafolha, Lula perde vantagem e empata com Flávio, Caiado e Zema no segundo turno. No retrato de abril, Flávio tem 46% e Lula 45%. Zema e Caiado fariam 42% contra o presidente. Agora, no site de notícias do jornal Estado de São Paulo, iniciamos aqui com o assunto internacional. Estados Unidos prometem bloqueio naval ao Irã no Estreito de Hormuz às 11 horas. Regime iraniano diz que não irá ceder. Essa operação, ordenada por Trump, tem como objetivo negar ao Irã as receitas necessárias para financiar suas forças armadas. E os europeus criticam a medida e petróleo dispara. Aqui fala também que Irã chama o bloqueio naval dos Estados Unidos de ilegal e ameaça a retaliação no Golfo. E o mercado também eleva a projeção de inflação para 4,71%, que é acima do teto da meta em meio ao conflito no Irã.
Sobre o caso Master, empresário diz perdido 60 milhões de reais com promessas de Daniel Vorcari, do arquiteto do Master. A gestora Cefer diz que todas as operações da empresa seguem a lei e a defesa de Vorcaro não se manifestou. Temos aqui também outros assuntos, como uma startup está levando a internet barata e Carnaval de Salvador para a África. Temos aqui outro assunto, que taxas das blusinhas virou dor de cabeça para o governo Lula. Nada mais Brasil do que isso. Em São Paulo, como é a principal obra da Sabesp, que busca água a 60 quilômetros de São Paulo para evitar uma crise hídrica. A transferência do rio Itapanhaú reforça o sistema Alto Tietê. Essa medida barra a queda acelerada do nível dos reservatórios, mas ainda é cedo para dizer se será suficiente para evitar o desabastecimento. Quem informa também de esgoto no Pinheiros, a cratera na Marginal, porque Sabesp foi multada em 232 milhões de reais em 2025. E aqui informa também que Sabesp vai investir 9,7 bilhões de reais para lidar com perdas e roubos de água. E CEO também da Sabesp confirma interesse na Copasa, mas aponta uma demora em decisões sobre a privatização. E neste momento nós faremos aqui mais um breve intervalo e logo estaremos de volta com mais notícias no jornal O Estado de São Paulo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Começo pedindo permissão a todas as internautas e internautas, telespectadoras e telespectadores, para, agradecendo imensamente a audiência que nos dispensam, apresentar os últimos números conferidos pelo YouTube sobre a repercussão do nosso trabalho aqui na TV da Transparência. Estamos mostrando aí os primeiros quadros feitos pelo YouTube com relação à nossa audiência no mês de março, quando nós chegamos a alcançar 1 milhão de visualizações. Nesse primeiro quadro, que ele tem aí um título aí dizendo Boas Notícias, o total de visualizações do seu canal foi maior do que o esperado. Aí ele dá os números de visualizações, inclusive com o gráfico. E faz a comparação com os números de fevereiro. Ele apresenta no primeiro quadro, no de cima, os números de março. E no segundo quadro, ele faz a comparação com os números de fevereiro passado. Quando lá também ele havia dito boas notícias, o total de visualizações do seu canal foi maior do que o esperado. Isso já em fevereiro e repetimos em março. Graças à atenção, à consideração que tem as senhoras e os senhores internautas e telespectadores, o que nos faz assumir ou reafirmar o compromisso de buscar sempre as notícias que dizem respeito à política e à administração pública do nosso Estado. Neste quadro a seguir, nós temos detalhes do conteúdo e visualizações da TV em março de 2026. Está bem em cima. Impressões e como elas influenciaram o tempo de exibição. Impressões, 1 milhão.
1 milhão de visualizações por conta dessas impressões que tivemos no mês de março. Ele diz aqui que os números acima representam que os conteúdos do canal da TV apareceram cerca de 1 milhão de vezes nas telas das pessoas somente no mês de março de 2026. São informações do YouTube. São informações do YouTube. Todos os operadores, todos nós que temos blogs, sites, rádios e TV webs, quando temos uma significante audiência, o YouTube confere essa audiência e nos comunica mensalmente como estamos chegando às telas de televisores, de telefones, enfim. Esses números nos gratificam muito, mas muito mesmo. Por isso que nós agradecemos com muito respeito, com muita satisfação a todos esses internautas. E isso nos impõe mantermos o respeito à notícia, o respeito ao internauta, ao telespectador. Mais adiante, nós temos aí o tipo de dispositivo onde nós somos vistos. Ele diz, TV, nós somos vistos por 54,4% dos internautas. As pessoas ligam a TV da Transparência no YouTube e veem na sua televisão 54,4%. Dispositivo móvel no seu celular, nós somos vistos por 38,1%. Por computador, nós somos vistos por 6,3%. E por tablet, 1%. É muito gratificante mesmo, e renovamos o nosso compromisso de sempre respeitarmos a notícia. Dando continuidade aqui no jornal Estado de São Paulo, temos aqui a seguinte matéria sobre o líder da Igreja Católica. Papa Leão XIV diz que não debaterá com Trump e que só defende a paz e afirma que não tem medo. O presidente dos Estados Unidos chamou Leão XIV de fraco no combate ao crime e péssimo em política externa, após falas do pontífice sobre a guerra com o Irã. Também temos aqui uma análise internacional sobre as eleições que aconteceram na Hungria, o que está por trás da ascensão de Magyar ao poder na Hungria após a derrota de Viktor Orbán. E os líderes europeus também parabenizaram Magyar por essa vitória. Na área da literatura, temos aqui um destaque que uma nova biografia de Machado de Assis traz hipóteses sobre a ação da maçonaria. O livro desvenda como o autor triunfou no restrito cenário intelectual brasileiro. Temos também aqui um texto, conheça a livraria dedicada à psicanálise e literatura que abre as portas lá em Higienópolis.
E também sobre o caso Epstein, quem é Amanda Ungaro, ex-modelo brasileira que ameaça expor Trump e Melania. Natural de Londrina, no Paraná, Amanda relata ter conhecido Jeffrey Epstein em 2002. A brasileira manteve um relacionamento de quase 20 anos com o atual funcionário do governo dos Estados Unidos. Já no site de notícias do Supremo Brasileiro, temos um assunto sobre Rádio Justiça, que discussão sobre justiça gratuita é um dos destaques desta segunda, dia 13. E o presidente do Supremo e do CNJ lança ações para ampliar acesso à cultura no sistema prisional. A agenda no Rio incluiu reunião com o Observatório de Direitos Humanos sobre a violência do Estado e lançamento de ações do Plano Pena Justa. Também temos aqui, próxima matéria, que o Supremo suspende liminar que paralisava a emissão de alvarás em São Paulo. O presidente Edson Fachin entendeu que decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo poderia prejudicar a ordem administrativa, a economia pública e também política urbana do município. E o Supremo divulga lista de inscritos e cronograma para audiência pública sobre a atuação da CVM. Entre as entidades convidadas pelo ministro Flávio Dino estão Bacen, COAF, Polícia Federal e a própria CVM. Falando sobre os 185 anos do STF, uma viagem pelas sedes do Supremo na República, a série intitulada Tá na Nossa História, revisita os primórdios da Corte, os seus marcos institucionais, a evolução de suas competências e também o papel desempenhado na consolidação da República, da democracia e dos direitos fundamentais aqui no Brasil. E a STF suspende análise sobre formato de eleições suplementares para governador do Rio. O plenário vai aguardar a publicação da decisão do TSE, que declarou a inelegibilidade de Cláudio Castro para prosseguir com esse julgamento. E aqui também, norma que proíbe cobrança por religação de energia no Pará é declarada inconstitucional pelo Supremo. A Corte entendeu que o tema é de competência privativa da União e já é regulado por normas federais. E a associação questiona no Supremo pontos do marco legal do combate ao crime organizado. A entidade aponta violação em garantias fundamentais em 19 dispositivos da lei. Já na Agência Brasil, em reação a Trump, Irã ameaça retaliar portos do Pérsico e Mar de Omã. Estados Unidos prometem bloquear passagem de navios com origem ou destino ao Irã. Temos aqui também que Papa respondeu a Trump dizendo que não tem medo do presidente dos Estados Unidos. Na economia, o mercado eleva a previsão da inflação para 4,71% este ano. Na educação, um destaque aí para o Enem da edição 2026, o período para pedir isenção da taxa começa a partir desta segunda, dia 13 de abril. Na área de cultura, mostras em São Paulo revelam protagonismo de mulheres no grafite. Falando mais um assunto para a economia, que financiamento de veículos cresce 12,8% no trimestre. Sobre esportes, o Brasil terá a Semana Nacional do Esporte. E Trump critica Leão XIV e diz que ele é terrível em política externa. E Cuba estuda a movimentação militar dos Estados Unidos diante de ameaças de Donald Trump. Em esportes, com 2 gols de Pedro, Flamengo vence a Fluminense pelo Brasileirão. Na área de saúde, o câncer de cabeça e pescoço é o terceiro mais comum aqui em nosso país. Em esportes, em reedição das últimas finais, Sampaio bate César Araraquara na LBF. E na Hungria, Peter Magyar vence eleição e tira Orbán do poder após 16 anos. E também temos aqui mais um assunto da editoria de esportes, que Caio Bonfim e a equipe feminina conquistam bronze no Mundial de Marcha. Ainda falando sobre esporte, a seleção masculina se classifica para a Copa do Mundo de Basquete 3x3. E Justiça também mantém condenação da União e de São Paulo por tortura na ditadura militar. E
Falando sobre saúde, temos aqui uma notícia que violência sexual aumenta riscos cardiovasculares em mulheres. No internacional, húngaros votam em massa em eleição que pode tirar Orbán do poder, como vimos que realmente tirou aí Viktor Orbán. E Brasil garante 2 medalhas na Copa do Mundo de Ginástica Rítmica. E por último, falando sobre as eleições no Peru, aqui nos informa que o país peruano vai às urnas com 35 candidatos presidenciais e um resultado incerto. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanha. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação aqui da TV da Transparência. Obrigada mais uma vez e até a próxima.